Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou Vinícius Fioroto e hoje nós vamos dar continuação à nossa aula de introdução ao FortiGate. Na aula de hoje nós vamos iniciar nossa parte de hands-on. Eu vou estar utilizando o VM Workstation. Ele vai ser muito parecido à forma que vocês vão utilizar em outros virtualizadores como Hyper-V, VMware Player, como VirtualBox, tá? Se vocês quiserem um vídeo mais específico, como instalar em outras plataformas de virtualização, como um Eve, como um Penet Lab, como um GNS3, pode deixar nos comentários que eu faço essa gravação desse vídeo. Mas hoje eu vou estar utilizando o VM Workstation, tá? Espero que vocês gostem da aula de hoje. Eu vou pedir para vocês já deixarem um like aqui no vídeo, já compartilhar com o amigo de vocês. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. É importante para me motivar a criar mais desse conteúdo para vocês, tá? Então vamos à aula de hoje. Bom, como falei para vocês, eu vou estar utilizando aqui o VM Workstation. No VM Workstation, a primeira coisa que eu quero mostrar é as configurações da parte de network. Então eu vou vir aqui em Edit, vou vir em Virtual Network Editor e ele vai abrir essa página para mim. Eu já tenho algumas redes configuradas aqui no meu VMware, tá? É só para mostrar para vocês como que eu faço a configuração de uma nova interface, de um novo, uma nova interface virtual, mas um novo range de rede, né? Então basicamente eu vou utilizar essa VM Net 8 aqui em modo NAT como a nossa interface de WAN, tá? Então essa interface aqui, essa VM Net 8 vai estar na nossa interface de WAN, que é ela que vai dar acesso à internet, fazendo no NAT na nossa máquina física, mas eu também tenho aqui outras VMs que a gente pode colocar uma máquina dentro desse range, fazer alguns testes, brincar ali com a saída para a internet, tá? Eu posso editar isso aqui, criar novas interfaces vindo em Change Settings para entrar com o modo de administrador. Após isso, ele vai me dar a opção aqui de adicionar novas redes. Eu posso criar aqui uma VNet em outra que eu não estou utilizando ainda, né? Vejam que eu posso criar da VNet 0 até a 19, então eu tenho 20 posições aqui que eu posso criar. No meu ambiente já está pronto. Vou utilizar essa daqui como a nossa interface de WAN, nossa rede de internet. Pense aqui que seria um IP RFC 1918 para IP público, tá? Então a operadora me entregou o IP, por mais que aqui tá IP privado, na analogia do nosso laboratório, isso aqui seria o meu IP público, tá? Então como que vai funcionar aqui? A minha interface de rede VMware Net 8 aqui, ó, vai ter o IP.1 dentro dessa rede. E o gateway dessa rede é o IP.2, tá? O ponto 2 é o gateway para poder falar com esse ponto 1 aqui, que é a minha placa de rede, só para vocês saberem. Então, no nosso ambiente, quando nós formos fazer a criação do roteamento estático, o gateway vai ser o ponto 2, tá? Então, beleza. Para fazer o download da nossa imagem, eu vou vir aqui dentro do support.fortinet.com. Dentro do support.fortinet.com, eu vou me logar com a minha conta. Se você não tiver uma conta, você pode se registrar, tá? Então faça o registro aqui para você ter uma conta dentro do support.fortinet.com. Eu vou logar com a conta que eu já tenho existente. Após logado na minha conta, para fazer o download da minha imagem, eu vou vir aqui em Support, VM Images. Dentro de VM Images, eu vou poder selecionar qual é a versão do meu FortiGate. Então aqui eu quero fazer o download de um FortiGate e para qual plataforma. No meu caso que eu estou usando o VMware Workstation, eu vou usar esse formato de VMware ESXi, que vem na OVA, como eu importaria ali para um Hypervisor tipo 1, né, para um SXi, por exemplo, mas funciona também no nosso Hypervisor tipo 2 ali, o nosso VMware Workstation, tá? Uma coisa muito importante, a gente vai utilizar a versão 7.2, a 7.4 aqui está em teste, né, então a nossa prova vai estar na versão 7.2. Eu vou abrir aqui, ó, o training.fortinet.com e eu vou vir aqui em Certifications. Lá em Certifications, eu posso abrir aqui meu NSE 4 e eu vejo em qual versão que está a prova, né? Então a prova está aqui na versão 7.2, a última versão, e é o e-mail ali que está available no momento, né? A 7.0 foi parado desde março, né? Dia 31 de março não tem mais essa prova aqui. Então, a gente está com a 7.2. Fiquem tranquilos, geralmente a prova, ela fica a mesma prova durante 2 anos, e aí o 7.4 já vai estar mais maduro, e aí vai vir uma nova prova ali para a versão 7.4, tá? Uma coisa muito importante, na hora de vocês forem
forem fazer o download, cuidado para não baixar a imagem do FortiFire. O que nós queremos fazer o download da imagem é do FortiGate, né? Eles são similares, o FortiFire e o FortiGate, porém o FortiFire eu não tenho licença de teste, né? Ele não me deixa fazer aquele teste por 15 dias, apenas no FortiGate, que é o que nós vamos utilizar. O FortiFire ele é mais utilizado ali por operadora, né? Que elas necessitam ali grandes larguras de banda, né? São muito semelhantes entre os dois, o FortiGate e o FortiFire, mas a grande diferença está na parte de licenciamento, e também o FortiFire geralmente é mais utilizado por Internet Service Providers, né? O ISPs, as operadoras, são elas que utilizam o FortiFire porque ela precisa de muita largura de banda, tanto que a parte de licença, quando eu contrato o licenciamento do FortiGate é sempre por vCPUs, né? Quando eu pego ele virtual, e quando eu pego ele FortiFire virtual, o licenciamento vai ser por taxa de transferência, então 10 GB, 100 GB, né? Porque ele é mais utilizado ali no mundo de operadora, tá? No mundo Enterprise, utilizam-se mais o FortiGate. Então, cuidado não baixar aqui o FortiFire. Em questão de features, são basicamente as mesmas, diferenciando essa parte de throughput que tem que ser maior ali no FortiFire. Então, dito isso, baixa aqui a versão do FortiGate. Veja que eu tenho aqui o Upgrade from Previous Version of FortiGate for VMware. Então, aqui é quando eu já tenho o FortiGate instalado e eu quero atualizá-lo para essa versão. Ou eu posso utilizar um New Deployment of FortiGate for VMware. Essa versão aqui é para uma nova instalação. Então, eu vou fazer o download desta versão, tá? Então, inicio o download aqui. Vamos aguardar o download ser feito. Após o download feito, eu vou extrair o arquivo. Após a extração, eu poderia simplesmente clicar 2 vezes aqui em FortiGate VM64, ou eu posso ir lá no VMware Workstation, em File, Open, e selecionar ali o FortiGate VM64, tá? Os dois formatos funcionam. Após isso, eu vou aceitar os termos aqui de licença, Next. Vou colocar um nome para o meu FortiGate, né? Vou colocar aqui FortiGate Aula, mas você pode colocar o nome que você quiser. Vou clicar em Import. Após feito isso, vamos vir em Network Adapter e vamos alterar essa primeira porta aqui para nossa VM8, né? Que é o IP da nossa WAN. Então vou deixar essa port 1 aqui como nosso IP de WAN, ok. Poderia já alterar uma outra porta, mas nesse primeiro momento vamos só configurar essa interface aqui. Depois a gente vai evoluindo no decorrer do treinamento. Vou startar o meu FortiGate. Essa parte vai demorar um pouquinho, então aguardem. Ele vai reiniciar uma vez ali para poder aplicar todas as configurações, é só aguardar. Após iniciado o seu FortiGate, você vai entrar com o login admin e a senha em branco. Veja que ele vai solicitar para você alterar a senha nesse primeiro login. Eu vou colocar aqui o admin e a senha em branco e vou colocar a senha como password e vou repetir password novamente. Lembrando que você pode colocar qualquer senha aí no seu FortiGate e colocar uma senha segura. Se for para um ambiente de produção, é o melhor formato possível, né? Então coloque senhas que tenham letras maiúsculas, minúsculas, caracteres especiais e com um tamanho aceitável, pelo menos ali para administrador, no mínimo uns 12 caracteres, tá? Lembra que eu falei que quando eu faço a aquisição do meu FortiGate Appliance Physical, ele vem com IP 192, 168, 1.99 em toda interface? No caso do FortiGate Appliance Virtual, ele não tem IP na interface, então eu tenho que configurá-la no meu primeiro login. Para fazer essa configuração, eu vou colocar o comando Config System Interface, vou editar qual porta que eu quero colocar o IP, então edit port 1, vou colocar essa porta em modo estático, porque essa porta por padrão ela vem no formato de DHCP, então vou colocar o comando set mode static. Depois disso eu vou adicionar o IP que eu quero nessa interface, com o comando set IP. Eu vou colocar o IP 192.68.2.20 nessa minha rede, tá? E eu posso utilizar no formato de tamanho do prefixo, então eu posso colocar /24, ou eu posso utilizar também no formato de decimal pontuado, espaço 255, 255, 255, 0. Os dois formatos são aceitos no FortiGate. Após isso, eu vou colocar quais são os formatos que eu vou acessar essa interface. Então, eu vou colocar o comando set allow access e vou dar interrogação. Vejam que eu tenho diversas formas de acessar o meu firewall, né? Depois a gente fala sobre todos esses formatos. Eu vou colocar no meu aqui HTTP, HTTPS,
ping para ele aceitar tanto o ICMP request como responder com o ICMP reply, né? Aceitar ping nessa interface e SSH. Após isso, eu vou dar o comando AND. O comando AND é o que vai fazer salvar todas as configurações já feitas no meu FortiGate. Uma coisa importante também nessa primeira configuração é colocar uma rota padrão, né? Colocar uma rota default ali. No caso, a gente cria uma rota default geralmente quando é saída para a internet, então vamos fazer essa nossa rota default. Para inserir a minha rota default, eu vou colocar o comando config route static, depois eu vou colocar o comando edit 0. Para que serve o comando edit 0? Para me criar a próxima rota estática. Então eu poderia ter a rota 1, a rota 2, a rota 3. Se eu colocar o edit 0, ele vai criar a próxima rota disponível. Por exemplo, pense que eu estou num firewall criando uma rota, nesse firewall já tem ali 5 rotas criadas e eu não sei que tem 5, mas eu gostaria de criar a sexta. Então eu colocaria edit 0, automaticamente ele cria a próxima disponível, que seria a sexta rota, tá? Feito isso, eu vou dar o comando set device e a porta que eu quero que tenha essa saída para a internet. Então set device port 1. Após o set device port 1, eu vou colocar set DST de destination. E aí, qual vai ser o meu destino? Como eu estou fazendo uma rota default, o meu destino vai ser 0.0.0.0 barra 0 ou espaço 0.0.0.0.0, né? Então, qualquer IP de origem com qualquer IP de destino manda para port 1 ali, que é a minha interface de internet, tá? Depois disso, eu vou colocar o comando set gateway e vou colocar qual é o meu gateway dessa rede, que é no nosso cenário aqui do VM Workstation, no meu ambiente está com o IP 192.168.2.2. Após isso, eu vou colocar o comando AND. O comando AND, como já explicado, ele salva essas configurações, tá? Agora que tudo está criado, vamos abrir o nosso FortiGate 192.168.2.20. Vou entrar com o usuário admin e a senha password. Ele vai falar que precisa ser criado o licenciamento, né? Eu posso vir aqui em Evaluation License e criar o meu trial aqui, ativando através do meu e-mail que eu criei lá dentro do suporte.fortinet.com, tá? Então eu vou colocar meu e-mail e senha aqui. Ele fala que essa licença precisa rebootar meu equipamento e ele vai fazer esse reboot após eu fazer a minha conexão com o meu dispositivo. Podemos ver lá no nosso VMware que isso está acontecendo, o reboot do nosso equipamento. Após o reboot do equipamento, vamos entrar com o usuário admin, a senha password e agora nós já temos acesso ao nosso FortiGate no formato trial, nosso formato de teste. No nosso primeiro login, ele mostra um vídeo falando sobre o FortiOS 7.2. Eu vou colocar para ele não me mostrar novamente. Se eu não habilitar isso daqui, toda vez que eu entrar no meu FortiGate, ele vai mostrar novamente. Então aqui eu já tenho acesso ao meu ambiente, ao meu FortiGate inicialmente. Sempre que a gente começa a trabalhar com FortiGate, uma das primeiras coisas que nós fazemos é criar um novo usuário e senha, não acessar através do usuário admin, dar usuários nominais para cada pessoa. Para mim criar um novo usuário, eu venho aqui em System, Administrators e eu consigo criar um novo usuário no formato de administrador. Posso ter um Single Sign-On Admin ou um REST API Admin. Aqui a gente fala um pouquinho depois sobre isso quando for falar de autenticação. Então vou criar um usuário administrador. Vou criar um usuário local. Quando a gente for falar de autenticação, falo dos outros formatos também. Vou colocar o usuário Vinícius com a senha. Vou colocar a mesma password e a senha aqui novamente password. Vou colocar um profile para ele. Por padrão, o FortiGate vem com esses profiles criados. O Prof Admin, onde esse usuário vai ter acesso a tudo do FortiGate, menos essa parte de System. O Super Admin, que é como se fosse o root no Linux, ele tem acesso a exatamente tudo que o FortiGate disponibiliza, assim como o nosso usuário Administrator, né? Nosso usuário admin. E eu tenho o Super Admin Read Only. Esse formato aqui é para dar um acesso de leitura a tudo do nosso equipamento. Então a pessoa pode acessar e fazer leitura de tudo que tem aqui dentro. E eu posso também colocar um admin no access, né? Dar tudo de leitura menos essa parte de system admin. Eu vou colocar super admin de primeira
E eu quero falar mais algumas coisas. Eu posso habilitar duplo fator de autenticação através de ForToken Cloud ou através de ForToken. E isso aqui eu tenho que comprar licença à parte. Apesar de que quando eu compro a licença para o FortiGate, eu ganho 2 de FortiGates gratuita para usar através do formato de mobile. E eu também posso restringir o usuário a acessar simplesmente por uma rede ou por um IP específico. Então imagine que eu quero falar que o usuário Vinícius, ele só pode acessar o FortiGate através da rede 192.168.2.0/24. Então se meu computador estiver numa rede diferente dessa, ele não vai conseguir acessar o meu FortiGate. Ou o Vinícius só pode acessar através do IP 2.10. Se ele tiver, mesmo que ele esteja dentro dessa rede, mas ele esteja em um IP diferente do 2.10, ele não vai conseguir ter acesso. Se eu tenho várias localidades, VPN que essa pessoa pode estar conectada para acessar, ou está em outra filial e ele puder acessar do range dessa outra filial, eu posso adicionar outros entradas aqui, se eu não me engano, até 10 entradas. E aí vamos poder ir até 10 entradas de redes diferentes ou IPs diferentes que essa pessoa pode acessar, tá? Aqui eu posso restringir ele para um grupo guest de admin, a gente fala disso em autenticação depois. E eu vou criar o meu usuário, ok? Criei o usuário Vinícius, não coloquei nenhuma restrição a ele. E aí eu também posso criar os meus perfis, os meus profiles. Lembra que eu coloquei aqui no Super Admin que tem acesso a tudo? Mas se eu vim em Admin Profiles, eu posso criar diversos perfis diferentes, como por exemplo, um perfil para suporte N1. Vamos falar aqui que o Vinícius é do suporte nível 1. E eu posso colocar tudo de uma vez só ou colocar ali manualmente. Então, o suporte N1 tem acesso ao Security Fabric, que nós vamos falar depois, ele só lê, ele não configura nada. Meu nível mais sênior, meu nível pleno que vai poder configurar essas informações, o meu suporte, meu N1, não pode. Então, FortiViewer, ele pode ver, mas não pode configurar nada. User and Devices, ele pode ver, mas não pode configurar nada. Regras de firewall, eu posso customizar. Eu posso falar assim, bom, políticas, ele pode criar novas políticas. Porém, endereços, né, objetos, address, ele não pode criar novos, nem serviços. Então, não pode criar um serviço HTTP, ou porta 80, ou HTTPS, porta 443. Ele vai usar os serviços que os administradores ali de nível maior, de nível pleno, de nível sênior criaram. Schedule, né, horas e datas que aquela regra podem funcionar. Eu posso colocar para ele criar um ou não, ele só pode fazer leitura e outras coisas dentro de Firewall. Também vou colocar só para leitura, a única coisa que ele vai poder criar é políticas. Outra coisa aqui, logs, eu posso colocar que ele só vai ter leitura log, parte de rede, ó, eu tenho várias customizações que eu posso dar acesso a uma coisa específica, tá? Mas nós vamos colocar só leitura aos logs, esse N1 não vai poder fazer algumas modificações, algumas downloads ali no log, ele só vai visualizar os logs criados, então ele não pode criar nenhuma entrada dentro das configurações de log. Parte de network, a mesma coisa, eu posso colocar que ele pode configurar interface, por exemplo, ou não, ele só pode ler tudo, né? Parte de roteamento, parte de captura de pacote, então eu vou falar que esse usuário só pode ler essa parte de network. Parte de sistema, vou colocar que ele não pode nem ver essa parte de sistema aqui, ó. De sistema, a única coisa que ele vai enxergar, vocês vão ver, é a parte de certificados. Security Profile, ele só pode ler quem cria Security Profile ao nível superior, né? Depois a gente vai falando de várias configurações aqui, também tá dentro desses demais, mas eu vou colocar tudo read-only aqui para o Vinícius. E eu posso colocar que o usuário Vinícius não pode acessar CLI para diagnóstico, né? Aqui, ó, o administrador, eu consigo acessar CLI porque ele é super admin, mas eu posso falar que o usuário Vinícius não. Ele está dentro do grupo suporte N1 e ele só pode ver via interface gráfica, ele não pode acessar o firewall via CLI. No override idle timeout, eu posso colocar depois de quanto tempo essa pessoa com o FortiGate aberto, mas sem mexer nele, ela vai fechar, né? O padrão eu configuro aqui em settings. Em settings eu consigo também alterar isso daí, mas eu posso colocar para um grupo específico. Então, suporte nenhum, eu poderia colocar assim, ó, 3 minutinhos. Se em 3 minutos ele não tá mexendo no firewall, mas o firewall tá aberto, ele vai fazer o logout automaticamente, tá? Ou eu poderia pegar o do próprio do sistema, deixaria isso aqui desabilitado. Então, eu criei o meu suporte N1, vou adicionar o Vinícius dentro do suporte N1.
vou vir aqui em Administrator Profile e vou colocar dentro de suporte nenhum. Vou deslogar do meu usuário admin e vou logar com o usuário Vinícius para a gente ver o que ele tem acesso. Vinícius e a senha password. Não mostrar na próxima login, né? Isso é para o usuário. Então vejam que o usuário Vinícius, ele tem poucos acessos. Em Firewall Policy, ele consegue criar uma Firewall Policy que eu falei que ele poderia criar. Mas em objetos, aqui nos nossos address, ó, ele só tem perfil de visualização. Ele não vê aquela parte de sistema, a única coisa que ele vê é os certificados, que nem eu falei que aconteceria, né? Então aqui, dentro das minhas outras informações, VPN, eu só tenho visualização de tudo, eu não consigo criar nada, porque eu deixei esse usuário com pouquíssimas permissões, né? Então eu consigo determinar o que cada pessoa que vai entrar no Firewall pode ou não fazer nele através dos perfis, tá? Vou voltar aqui com o usuário admin novamente, admin password. Então outras coisas que eu quero informar para vocês é sobre as minhas configurações da parte de sistema. Se eu vim aqui dentro de System Settings, lá em Settings eu tenho algumas configurações que eu posso fazer no meu equipamento, como o Time Zone, como que ele vai pegar esse horário do FortiGate. Por padrão ele pega da própria FortiGuard, mas eu posso fazer configuração manualmente ou trocar por um customizado, isso só via CLI é possível ser feito. Qual é o intervalo que ele sincroniza esse horário, de quanto em quanto tempo, né? E eu posso colocar ali para ele poder ser usado como local NTP server para os meus dispositivos abaixo aqui via ForLink, né? Meu FortiSwitch, meu FortiAP, dispositivos se conectam aqui ao meu FortiGate, pode utilizar ele como NTP local, em vez deles terem que ir para FortiGuard. Aqui a porta de gerência do nosso equipamento, a gente está usando a porta 80 aqui padrão, porta 443, posso alterar essas portas. Por padrão ele usa um certificado autoassinado HTTPS para poder fazer esse acesso. Então se eu acessar ele via HTTPS, ele vai me dar um erro de certificado, mas ele vai deixar eu acessar o equipamento através desse certificado autoassinado da própria Fortinet. No meu caso não vai aparecer que é da própria Fortinet, porque o meu antivírus vai tirar essa visão, vai fazer o proxy ali desse certificado não válido. Por isso que aparece aqui depois o cadeadinho sem estar vermelho, como geralmente aparece, tá? Eu posso alterar esse certificado vindo em Certificates, importando uma autoridade certificadora. Então dentro de ambientes é comum colocar o Active Directory como autoridade certificadora, e aí quem for acessar o meu FortiGate tá dentro desse AD e ele não vai dar esse erro, tá? Mas por padrão ele vai dar erro de certificado, porque ele usa um certificado autoassinado do próprio FortiGate. A mesma coisa para o SSH e para o Telnet, eu tenho aqui as portas específicas, e o Idle Timeout, ele vai a cada 5 minutos, se a pessoa não estiver mexendo no equipamento, ele desloga. Como eu mostrei para vocês, pode ser feito dentro do perfil a configuração para aquele perfil específico, então ele não vai pegar o de sistema e sim do perfil, né? Mas aqui é para todo o sistema. Se eu deixar desabilitado Override Auto Timeout, então ele vai usar esse aqui do sistema, tá? Aqui eu posso fazer configurações de Fabric SSO, a gente vai falar de Security Fabric mais à frente. Da parte de FortiCloud SSO, então se eu tivesse dentro do ambiente em cloud da Fortinet, o FortiCloud, eu poderia utilizar os logins de lá aqui, né? Eu poderia usar também a Central Cloud Manager ali de FortiGate, também precisaria de licença em FortiCloud. Eu posso adicionar um mínimo de escopo para senha, então para usuários administradores tem que ter no mínimo 8 caracteres, mínimo de números de caracteres novos, né? Sem repetição ali eu posso adicionar. Se vai requerer caractere especial, né? E eu posso colocar quantas letras maiúsculas, quantas letras minúsculas e também números, quantos números e quantos caracteres especiais. Eu posso colocar também para permitir que ele faça ali password recursivo, né? Caso eu coloque para expirar ali, depois de quantos dias ele vai fazer a expiração daquela senha. Eu também posso habilitar aqui para ele poder reusar mesmas senhas, né? Então se eu colocar aqui para expiração de senha depois
depois de X tempo, 90 dias, ele precisa criar uma senha nova, ele pode reusar senhas anteriores. Se eu desabilitar isso aqui, ele não vai poder usar senhas que ele já utilizou ali no equipamento, tá? Aqui dentro de Workflow Manager, eu posso deixar para ele salvar a configuração automática quando eu clico em Apply, ou eu posso colocar para ser manualmente depois de tanto tempo que eu cliquei em Apply, aí sim ele vai fazer a configuração. Isso vai servir também para regras de Firewall, né? O padrão é automático. Versões anteriores não tinha essa parte de Workflow que eu conseguia colocar um tempo para aplicar aquilo, né? O padrão era aplicou, já entra direto no Firewall, mas agora eu tenho essa parte de Workflow Manager. Essa parte de idiomas, qual idioma que eu quero que a minha caixa tenha, e também tema, né? Isso aqui é floricultura, trocar o tema ali da caixa do meu FortiGate, tá? Aqui o tipo de display para data e hora, né? Então eu posso usar do meu browser ou do meu FortiGate time zone ali. Qual é o modo de operação? Nós vamos falar mais à frente sobre Profile Based e sobre Policy Based, sobre Central NAT, então não se preocupe com isso agora. E aqui para me detectar a configuração quando eu tenho esse formato de USB, para ele pegar essas informações de FortiGate System Conf ou detectar firmware image.out ali, tá? Quando eu coloco USB, encaixo na porta do equipamento, ele vê esses tipos de nome de arquivo, ele já vai fazer o auto detect. Aqui eu posso habilitar a parte de SNMP para envio de alertas, envio de algumas informações do nosso FortiGate. Posso fazer download de debugs aqui do nossa caixa, né? Logs de debug ali que ele tem. E aqui eu também posso fazer as configurações de disco, se essa configuração é local, os logs, ou enviado para um WAN. Os FortiGates, quando eu vou fazer a compra do meu FortiGate, vou abrir aqui uma matrix dos equipamentos Fortinet, matrix FortiGate. Quando eu vou comprar o equipamento Fortinet, se eu compro 40F, desse não tem disco, mas se eu compro família 60F para cima, se for o 60F não tem disco. Quando eu vou comprá-lo, solicitar na distribuidora, eu preciso solicitar o 61F para ter disco. Nos virtuais, eu consigo colocar um disco dentro do meu virtual, ali um armazenamento, e ele usa como disco. Essa parte aqui de local log, se eu tiver disco, vai armazenar em disco. Se eu tenho um equipamento que não tem disco, como um 40F que não possui, ou se eu comprar um modelo 60F sem disco, ele vai armazenar isso em memória RAM, então em buffer ele vai ter um tamanho específico para tirar aquele log depois, porque ele vai estar em memória RAM, tá? Bom, pessoal, para nossa aula não ficar muito extensa, a gente vai parar o vídeo de hoje por aqui, tá? E aí, na próxima aula, a gente dá continuidade a essa introdução ao FortiGate. Então, vamos ter essa parte de introdução ao FortiGate separada em 3 aulas. E a gente quer sempre trazer uma média de vídeos de no máximo 30 minutos aqui para o canal, para também não ficar cansativo. E se eu fosse passar todo o conteúdo dessa parte de introdução, a gente teria mais de 1 hora tranquilamente, tá? Então, por esse motivo, eu quero separar isso em mais uma aula. E assim a gente chega ao final desse vídeo. Espero mais uma vez que vocês tenham gostado do conteúdo, que vocês tenham aprendido alguma coisa aqui no canal. Antes de encerrar esse vídeo novamente, eu gostaria de agradecer a todo mundo que ficou até aqui, agradecer a todo mundo que se inscreveu no canal, agradecer a todo mundo que comentou, que curtiu os vídeos do canal, tá? Eu fico muito feliz e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!